falar hoje especificamente do NR1 e do PGR, dessas questões novas que saíram, da portaria 6730, ok? Eu vou falar dos pontos mais importantes, claro, não vou falar de todo o NR1, porque também não daria tempo, mas os pontos assim eu considero necessários, né? E no 1.4, onde você vê lá direitos e deveres. Não que o governo já não tivesse falado disso em oportunidades anteriores, mas eles estão muito preocupados com essa questão da hierarquia das proteções, né? Que o governo ele quer realmente primar a eliminação do risco, né? Em segundo lugar, a substituição, os controles de engenharia, os controles administrativos e, por último, o EPI. Então, ele diz que cabe ao empregador implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade: a eliminação dos fatores de risco, a minimização e controle dos fatores de risco, a adoção de medidas de proteção coletiva, a minimização e controle dos fatores de risco, a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e, por último, os EPIs. Então, a gente sabe muito bem que já existe uma série de restrições quanto ao uso do EPI. O pessoal que acompanha meus artigos já sabe do ARE 664335, um julgado no STJ, no qual o protetor auricular, por exemplo, não é mais, ele não é usado mais como atenuador da nocividade do agente. Então, assim, ainda que você use o protetor, ele não está neutralizando. E para fins de aposentadoria especial, o segurado vai se aposentar normalmente e a empresa vai ter que pagar aí o SAT suplementar, que hoje é chamado FAI, né? Financiamento da Aposentadoria Especial, 6%. Ano passado, quando eu soltei essa matéria da proteção, houve assim, um verdadeiro alarde, né? Os consultores, entre aspas, de plantão, disseram que isso não ia acontecer e aconteceu aí recentemente. A Receita já está executando e já está cobrando. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente daqui para frente acabou o EPI. EPI a gente só vai usar em último plano, mas mesmo assim, só situações mesmo onde for impossível, inviável, onde o tempo não permitir que se faça, que se implemente a proteção coletiva. Isso, mais uma vez, vem aqui na NR1, no item 1.4, direitos e deveres, em que eu tenho que, na verdade, eliminar o risco ao invés de fazer uso dos EPIs. Vamos aqui para o próximo, né? Ele fala das responsabilidades, que em 153, a organização deve implementar por estabelecimento o gerenciamento dos riscos operacionais de suas atividades. E ele fala que não só no estabelecimento, mas que esse gerenciamento pode ser na atividade, na operação, em outras situações lá. Mas normalmente a gente já está bem acostumado a fazer, a gente faz isso com o PPRA, a gente faz por estabelecimento mesmo, né, por CNPJ normalmente. O gerenciamento dos riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR, né, e aqui a gente já começa a ver esse nome aí bastante importante daqui para frente. É claro que essa legislação, pessoal, tem 1 ano ainda para entrar em vigor, mas assim, a gente vai precisar, ao longo desse tempo, deglutir bastante essa informação sobre o PGR. Lembrando, né, que PGR não é só risco ambiental, agora eu passo a ter todos os riscos, né, não só os riscos ambientais, né, vamos lembrar aqui do contexto que eu tenho risco, né, o risco se divide em risco ambiental e risco de operação. Os riscos ambientais são químico, físico, biológico, e o risco de operação são os riscos ergonômicos e mecânicos ou de acidentes. Então, a partir de agora, eu não falo mais somente em risco ambiental, como eu falava no passado, dentro do PPRA, mas agora eu vou falar também de risco ergonômico e risco de acidente, que é no contexto maior chamado aí de PGR. Okay? E aí já começam as instruções, né? No item 1543, identificação de perigos. Veja que aqui ele já não fala mais de risco, já está tratando como perigo, né? Quem fez essa norma já teve o cuidado de separar muito bem essas situações aí, né? Esses conceitos aí. Então, diz lá no 15431, a etapa de identificação dos perigos deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, B, identificação das fontes ou circunstâncias, e C, indicação do grupo de trabalhadores sujeitos ao risco. Então,
Nessa primeira etapa, né, como a gente já fazia no PPRA anteriormente, em que a gente tinha que descrever o risco, né, dizer as fontes geradoras desse risco, falar se tinha trabalhadores expostos ao risco, tudo isso aí dentro de um reconhecimento. Aqui também eu vou ter algo parecido, né? Então eu vou descrever, eu vou dizer quais são eles, por exemplo, se possuem, se eles são responsáveis por lesões ou agravos à saúde, ou seja, o acidente ou a doença, tá certo? Essa identificação das fontes, de onde ele vem, né? Ou circunstâncias que geram esse risco, e a indicação desse grupo de trabalhadores sujeito ao risco, que deve ser o seu GHE normalmente, né? A gente separa por GHEs, então, normalmente é o GHE que eu vou listar aí. Então, são 3 informações aí básicas para eu identificar esse perigo. E mais uma vez, lembrando, ele não é só químico, físico e biológico. Agora, eu tenho, por exemplo, o ergonômico e tenho também o de acidente junto aqui nessa identificação do meu risco. 1544, avaliação dos riscos ocupacionais. E aqui eu já parto para a minha avaliação. Então, eu vou ter que me lembrar como eu fazia lá no risco ambiental, né, no risco químico, físico, biológico. Aqui também eu vou avaliar, eu tenho avaliação tanto qualitativa como quantitativa, tá certo? E no 15, no próximo item 15441, diz o seguinte: a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados no seu estabelecimento de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. É claro, lembre-se, a norma ela não vai dizer como exatamente, ela vai te dar dicas, ela vai te dar caminhos, mas ela não vai ser babado de ninguém para dizer como deve ser feito, né? Era como o PPRA, que ele era assim, bastante liberal, bastante genérico, assim, no sentido de permitir que cada um fizesse o seu PPRA de acordo com o que ele entendeu daquele texto básico. Aqui também é muito parecido, tá? No próximo item ele fala o seguinte: para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões, ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência, né? Então, né, aqui nesse item já fica bem claro para nós, eu pus aí o nosso desenhinho, né, o que eu quero com isso, é que ele me faça essa avaliação qualitativa de risco, né, que ele vai montar aqui, ok? E essa é uma forma clássica que a gente tem, só que assim existem algumas maneiras diferentes de fazer. Então eu tenho várias formas aí de montar isso aí. Normalmente a gente trata ele como matriz de risco. Então, porque ele já me fala aqui no texto, combinação de severidade, das lesões ou agravos, com a probabilidade ou chance de ocorrência. Então, quando ele fala da severidade, se ele é grave, se ele traz lesão, se ele não traz, ele é leve, né? E quando eu falo da probabilidade, né, da chance de sua ocorrência, aí ele vai me dar se é remota, se é baixa, se é média, alta, e assim por diante. Então, aquela matriz que a gente já conhece, assim, aqui na Vedrino Consultores a gente sempre fez essa matriz de risco para todo cliente, não chega a ser uma novidade para nós, né? Quem é nosso cliente sabe que os nossos documentos sempre vai ter esse colorido aí num determinado item da matriz de risco, né? É claro que nós fazemos isso no PPRA e só valia para riscos ambientais. Agora eu vou ter que fazer para todos os riscos. Então aqui fica bem claro, apesar dele não falar em matriz de risco, que eu quero que faça a matriz de risco lá para estimativa, né, dentro do programa. E com isso eu tenho até a hierarquia daquilo que eu devo cuidar primeiro ou cuidar em segundo plano, mas é aquela coisa, né? Eu tenho ruído alto, eu tenho concentração de sílica alta. O que eu vou fazer? Qual é a minha prioridade? Né? Então eu tenho que lembrar, ruído, ele deixa surdo, ele traz lesão, mas ele não mata. Né? Já a sílica, sim, a sílica, ela traz a doença e pode levar até a morte. Então, para mim, é prioritário cuidar da sílica enquanto agente e deixar o ruído para um segundo plano. É claro, eu também vou controlar o ruído, né, para os defensores aí, mas eu vou realmente me preocupar com algo mais significativo. A sílica pode levar à morte. O ruído,
Não, então eu vou cuidar da síntese. Então, é essa prioridade que a gente tem que dar, e é isso que a matriz de risco nos mostra, né, de uma forma assim, bem lúdica e bem clássica. Ainda falando na avaliação dos riscos, né, o item 154421 diz o seguinte: a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias de avaliação. Então vejam, como sempre, a lei ela não especifica qual vai ser a minha ferramenta, ela deixa a sua vontade, né? Então, como é que eu vou fazer essa avaliação do risco? Eu posso fazer por uma APR, por um APP, eu posso usar, né, todas aquelas ferramentas de análise de risco qualitativo, como posso fazer quantitativo também, né? Do risco ergonômico, por exemplo, eu posso, né, pelo menos até esse ponto aqui, o que ele me diz, eu posso usar os checklists, porque ele não está me especificando, tá certo? Então eu posso, pensando em ergonomia, né, ainda ter a liberdade de usar checklists, por exemplo. Mas é claro que, possivelmente, o legislador, em algum dado momento posteriormente, olha, você vai ter que usar as NBRs, que a gente já tem de ergonomia, né, tem até aqui na minha mesa as normas, e a partir daí você vai se utilizar esses critérios, você vai usar a OPA, você vai usar outras ferramentas aí. Então, como a NR1 é uma norma geral, é uma norma diretriz para todas as demais, ela não tem essa proposta e nem tem também essa intenção, né, de engessar a coisa. A gente sabe muito bem que nós temos vários Brasis dentro do Brasil e para determinadas regiões profissionais não dá para falar em técnicas, né, em ferramentas muito sofisticadas. Então, para cada situação, a gente vai usar uma ferramenta própria. E isso é até bom, né, que eu não preciso ficar, por exemplo, usando RASOP para algo que eu poderia usar a PR, por exemplo. Tá certo? No item 15443, a gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Então, voltando à nossa matriz de risco lá, ele está me falando que a severidade, né, ela vai levar em consideração as consequências que eu tenho e o número de trabalhadores afetados. A consequência é o que me traz a exposição ao agente. É o que eu acabei de falar, o hidroexílica, né? Imagina, vamos falar de outros agentes aí. Eu estou falando agora de poeira, né? E estou falando de fumos metálicos, por exemplo, né? Qual deles é mais grave? Então, vou lá buscar os efeitos à saúde, vou discorrer, vou ver quantos trabalhadores estão expostos a esse agente, e isso vai me dar o que se chama de magnitude da consequência dele. Então, mais uma informação aí bastante clara, né, de como eu vou falar. Vamos para o próximo, 154431. A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. Então, mais uma questão aqui também, né, principalmente quando eu uso agentes químicos, né, eu tenho acidentes ampliados aí, derramamento, vazamento de amônia, por exemplo, vazamento de explosivos, né, de nitrato de amônia, que é um perigo aí no nosso mercado. Então, além de eu levar a matriz clássica de risco, eu também vou levar em consideração esses acidentes ampliados aí que a gente possa ter, que eu vou, né, botar dentro disso aí. Então, veja bem, tudo isso que está acontecendo hoje em termos de norma regulamentadora é por causa do E-Social. Então, antes de falar que o E-Social é uma desgraça, é um hecatombe, né? Ele só não é pior nesse momento do que o coronavírus. Foi o E-Social, na verdade, que fez ocorrer todas essas modificações. Então, é claro que agora ele não está compatível com tudo isso que a gente mudou aqui nas normas, tá certo? Ele vai precisar de uma nova arrumação aí no seu layout, que é esse beta que já está aí nessa versão, tá? Eu ainda não consigo enxergar todas essas avaliações de risco lá dentro, mas muito possivelmente tudo isso aqui que foi feito é para ser compatibilizado com o E-Social.
Então, é o contrário, na verdade, né? As normas é que tiveram que evoluir para acompanhar a lei social. E agora o lei social vai precisar de pequenos ajustes para que ele esteja, então, de acordo aí com a norma. Perfeito? As ordens de serviço, eu não me lembro de ter visto aqui nessa norma regulamentadora número 1. Mas, de qualquer forma, é claro que elas continuam valendo, né, até por conta de segurança da própria empresa. Tá? Não poderia ser exigida. Até onde eu estou vendo aqui, eu só encontro aqui a interrupção do trabalho, né, a recusa ao trabalho, e eles falam muito nesse PGR. De qualquer forma, como eu disse, as OS são coisas indispensáveis da nossa área e que jamais devem ser esquecidas ou feitas só porque a legislação determina que elas sejam feitas. A PRHO ela vai ser utilizada apenas para os riscos químicos, físicos e biológicos. É uma ferramenta própria para risco ambiental, mas não para os riscos ergonômicos ou os riscos mecânicos. Então, eu vou ter que usar, além da PRHO, outras ferramentas. Eu posso usar a PRHO, eu estou falando de risco físico, químico e biológico. Tá? Apesar de eles usarem aqui do risco ocupacional, né, e a PRHO falar em higiene ocupacional também, nesse contexto eles vão ter coisas distintas aqui. Eu acho até que eles não deveriam falar de riscos ocupacionais, mas riscos de uma maneira geral, porque esse risco ocupacional começa a soar como algo dos riscos ambientais e pode haver uma confusão aí. Quem poderá elaborar o PGR? Até onde a gente tem visto aqui, né? Ele me fala que é o departamento, né, de segurança que vai elaborar isso aí, mas o pessoal não especifica quem é que deve ser, né? Ao contrário dos documentos lá para efeito previdenciário, onde se fala que é médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, né? Nós não temos aqui ainda nenhuma reserva de mercado nesse sentido ou obrigatoriedade. Então, até onde eu consigo alcançar aqui na minha legislação, né, os profissionais da área de SST podem fazer o PGR. É claro, pessoal, isso é da nossa área. Veja bem, eu faço uma avaliação de ruído hoje, uma avaliação amanhã, elas não vão dar números iguais. Da mesma forma que um profissional vem aqui e entende que o risco por exemplo, desprezível, o outro já entende que é leve. Então, isso é do nosso contexto mesmo. Não existe, né? Isso aí ocorre o tempo todo. Vamos falar, mas por que ele fez isso? Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava dar a não conformidade disso aqui. Isso aqui é uma coisa simples, tal. Então, isso é próprio do ser humano. Isso existe no direito, né? E o direito só existe por causa dessas interpretações, e na nossa área também. Então, é muito comum que isso aconteça. Quantas vezes a gente faz um laudo, a gente fala que tal situação é perigosa ou insalubre, vem o outro e fala, não, eu discordo, não é. Então, isso faz parte da técnica, né, do entendimento. Né? Isso ocorre muito na perícia, por exemplo. O perito acha que é insalubre ou perigoso, e o técnico acha que não é. Né? Então, essa divergência é muito comum e muito salutar dentro da nossa área e vai continuar existindo, sim. Por quê? Porque não existe um método perfeito, objetivo. Os métodos, eles por si só conduzem a conclusões diferentes. Vou mais longe ainda. Pega um acidente e vai fazer análise de risco. Né? Fatalmente, dois analistas vão chegar a resultados diferentes. É impossível, né, o tempo todo as pessoas convergirem numa análise dessa. Então, mais uma vez eu digo, isso é comum assim do nosso segmento. Eu não vejo muito problema nisso, não.
Quem tiver a OSAS 18.000, óbvio, já tem muita coisa pronta desse material, inclusive assim, a própria lei fala que a sua periodicidade de elaborar essa documentação ela é ampliada, né? Então você já tem uma parte disso. É claro, né, que a OSAS te obriga a ter todas usar todas essas ferramentas e tudo mais, então assim, mas desde que você faça adequadamente. Né? Veja que isso aqui, tudo que a gente está lendo, essa portaria, ela vai de encontro, né? Ela é no sentido do que fala a OSAS, ela sempre vai nesse passo aí. A NR1 no passado, ali, é uma coisa gigantesca, quase que no tamanho da OSAS, então o pessoal resolveu tirar e deixar um pouco menos, alguns detalhes só, para não engessar muito a norma. Mas ela é feita com essa cara da OSAS realmente. E se você já cumpre a OSAS escrupulosamente, então você também já tem meio caminho andado para cumprir o seu programa de PGR. Continua. A gente viu que saiu a nova NR9, a portaria 6735, então o PPRA vai ser um adendo do PGR. Como eu disse para vocês, o PGR vai ter o risco ambiental, o risco ergonômico, o risco mecânico ou de acidente. Né? Então o PPRA ele vai ser um pequeno adendo, um pequeno não, metade disso aí tudo vai ser o PPRA. Então ele vai continuar existindo sim, né? Nós vamos ter que avaliar as ferramentas, possivelmente lá na frente talvez eles até troquem esse nome PPRA e juntem aqui nesse contexto, mas vejam, o PPRA faz parte do PGR, é um complemento aqui desse programa. Ele vai continuar existindo da mesma forma, sim. Ainda falando sobre avaliação de riscos ocupacionais, nós temos lá no 15444, a gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta. Então, lá eu falei no anterior aqui, a minha consequência, né? Como é que eu devo fazer? Aqui eu já estou falando nos agravos à saúde. Ele deve levar em conta o quê? Os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras, as medidas de prevenção implementadas, as exigências da atividade de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR9. Então, assim, essa ocorrência das lesões, né, basicamente eu tenho que pensar, esse acidente é remoto, esse acidente ele tem uma ocorrência assim eventual, né, ele vai ocorrer frequentemente, né, e eu tenho que levar em consideração também agora, se isso está lá nas normas, né, se tem algum critério na norma, se essas medidas de prevenção implementadas, elas reduzem ou não isso aí. Porque, veja bem, a partir do momento que eu tenho, vamos citar aqui um agente químico no meio ambiente, mas eu coloco um sistema de ventilação, né, seja ela exaustora, seja ela diluidora, tá? Eu já tenho uma medida implementada aqui em que vai reduzir essa ocorrência de agravo. As exigências da atividade, isso já fica um pouco mais com a cara da ergonomia, e a comparação do perfil de exposição com valores de referência estabelecidos na NR9. O que é isso? Né? Na verdade, o perfil de exposição é o que diz a NR9. Né? A NR9 e a NR17, porque a NR9 também ela não tem valores de referência. Né? Os valores de referência me parece que continuam sendo da NR15. Quanto aos limites de tolerância, por exemplo. Então, a gente vai ter que comparar isso aí para a gente tirar algumas informações sobre essas questões. E aí, o ponto 15445, após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observando o item 1.5.442, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e a elaboração do plano de ação. Então, veja bem, ele aqui não fala nem se é uma avaliação qualitativa ou quantitativa, né? Como o PPRA também não obrigava a necessariamente ter avaliações quantitativas, mas após essa avaliação, esses riscos eles vão ser classificados segundo a minha matriz de risco lá, para fins de identificar a necessidade. Ou seja, é aquela velha história. Olha, se estiver acima do limite de tolerância,
eu vou ter que já implementar a minha proteção individual coletiva. Se ficar até o nível de ação, eu vou ter que controlar isso aí, monitorar com uma maior frequência, né? Todos aqueles critérios que a gente já usava, só que agora também para o risco ergonômico e para o risco mecânico. Vejam, né? Vejam, observem que quando a gente já fala nas novas normas, lá nos novos anexos NR15, eles fazem questão de colocar tabelas de nível de ação, por exemplo, como foi para o calor, né? Falar do nível de ação do ruído, por exemplo, e isso mostra, né, que essa adoção de medidas, ela vai levar em conta se o agente está a tal nível de ação, se ele ultrapassa, se ele vai até o limite de tolerância, ou se ele ultrapassa o limite de tolerância. Então, são 3 situações. 4 situações: abaixo do limite de ação, acima do limite de ação, abaixo do limite de tolerância e acima do limite de tolerância. Quando então eu vou ter que adotar essas medidas de prevenção. Essas medidas vão ser, obviamente, em função aí desse meu item chamado matriz também, que eu vou, né, implementar o que é de mais importante aí. E aí, finalmente, o nosso último slide é o 15446. A avaliação de risco deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos, ou quando da ocorrência de algumas situações. Bom, primeira coisa, né, acaba a obrigatoriedade da gente fazer revisões como a gente faria anualmente, então eu vou fazer a cada 2 anos, exceto se, né? Então, assim, eu vou ter que fazer reavaliações com menos de 2 anos, isso não necessariamente 1 ano, posso ser 6 meses, 3 meses, e o que acontecer, se após a implementação das medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais, após inovações e modificações das tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os existentes, quando identificadas inadequações, suficiência ou ineficácia das medidas de prevenção, na ocorrência de acidente ou doença em relação ao trabalho, ou quando houver mudança nos requisitos legais aplicados. Então, tem várias situações, tá? Então, acabou aquela história, por exemplo, que no passado, né, eu media ruído, tá, 90 dB. Então, tá bom, vamos entrar com a medida de proteção, vamos fazer o clausuramento da máquina. Fizemos o clausuramento da máquina. Ok, de 90 ele foi para 86. Só que ninguém ia lá e media de novo. Fazia o clausuramento e ficava quieto, deixava o barco correr. Agora não, ele te diz que necessariamente os riscos devem ser reavaliados. Então, assim, eu avaliei, deu acima do limite, eu implementei minha medida lá, após a implementação das medidas de prevenção, para avaliação do risco residual. É óbvio isso aí, tá? Só que ninguém fazia, né? Ninguém se preocupava. Então, quer dizer, no meu PPRA no passado, se restringia uma única avaliação. Agora não, agora se eu tiver, por exemplo, acima do limite, eu tenho que fazer uma, aí eu implemento a minha medida e tenho que fazer a segunda. Então, quer dizer, eu vou ter que rever esse meu processo, essa minha coisa do PGR, e não só nessa situação, mas também a cada modificação, que eu acredito que eu não fazia o PPRA. O PPRA era uma fotografia da situação que ficava lá um ano inteiro guardado. Era a foto da Santa Ceia que não se modificava em momento algum. Então, com o PGR, né, a gente tem uma característica diferente, muito parecida com o que deveria ser o LTCAT, né? Porque para toda medida, para toda alteração que tiver, eu tenho que botar um adendo lá no meu documento, alterar e dizer, olha, teve uma modificação aqui, em termos de processo, em termos de projeto, em termos de produto químico, em termos de tecnologia, em termos de como é feito o trabalho, então eu vou ter que reavaliar para ver o risco aqui. Né? De repente você, olha, o nosso produto aqui, a gente estava usando, eu sou uma indústria calçadista, eu estava usando uma cola à base de solvente, né? E aí eu mudei, estou usando uma cola à base d'água, por exemplo, né? Mas aí eu descubro que a minha cola à base d'água, né, ela é um produto tão nocivo quanto os solventes aromáticos, que é um cancerígeno, e aí eu vou ter que fazer reavaliação de novo. Então, acontece muito disso na indústria, né? O compra chega lá para você e fala assim, eu comprei um substituto barato para o tolueno que você está usando aí. Que substituto é esse? É um tal de benzeno. Quer dizer, não tem a menor noção
de que é benzeno, do que é tolueno. Então ele chega, te vende essa coisa, né? E você fala, peraí, você está me jogando da frigideira para o inferno direto, sem passar pelo andar, pelo subsolo aqui. Esse é o grande problema. Outra situação também que a gente tem que avaliar, quando identificadas inadequações, insuficiências, não ocorrência de acidente, né? Imagine, cada vez que ocorre um acidente, eu tenho que ir lá e reavaliar a minha situação. Isso está previsto aqui dentro agora. Ou quando houver mudança nos requisitos legais aplicados, qualquer mudança que implicar nessa alteração do PGR, você vai ter que fazer. Então, veja bem, a regra são 2 anos, tá? Só que ela tem um monte de exceções que você vai ter que cumprir a partir de agora. Ou no acidente, você vai ter que ir lá e dar uma revisada no seu PGR, especialmente daquele risco que provocou o acidente ou doença, né, relacionada ao trabalho. Então, nessas situações aí é que o documento evoluiu, né, a legislação evoluiu, no sentido de lhe trazer um pouco mais de informação nesse caso. Então, as etapas são essas que eu falei, é tudo muito genérico, não tem receita de bolo, por enquanto não tem modelo do PGR, né? Não adianta querer comprar na lojinha de R$ 1,99 que você não vai encontrar, não adianta pedir modelo, eu quero PGR de padaria, eu quero PGR do açougue, eu quero um PGR do hotel, eu quero um PGR da indústria ali que faz coxinha, não vai ter, infelizmente. Mas vejam bem, tudo isso que eu falei são etapas que eu tenho a seguir, né? Eu vou ter que montar esse documento. É claro que isso aqui que eu falei é assim, bastante superficial, a gente precisa aumentar esse conhecimento, ampliar esse conhecimento, nós vamos lançar cursos em breve, onde a gente vai fazer exercício, onde a gente vai treinar a utilizar essa matriz de risco, onde a gente vai treinar, utilizar o PDCA, inclusive, para a gente trabalhar todo esse programa, né? O PGR, como o próprio nome diz, é um programa, e segue uma diretriz muito parecida com o PPRA, que também é programa, não se trata de um laudo somente, é um programa, e eu tenho que ter acompanhamento durante um tempo, eu preciso ter isso em mente, mas o importante é que a gente está evoluindo nesse sentido, eu vejo isso como uma evolução, a partir de agora eu tenho que considerar outros riscos que eu não considerava no passado, isso vai ser bom até para que eu comece a evidenciar as situações da empresa, que não são muito saudáveis, que não são muito seguras, e com essa nova sistemática eu vou realmente conseguir detectar isso. Então, RASOP é algo muito complexo, não é para qualquer um, eu próprio não tenho familiaridade com o RASOP, mas o RASOP é usado muito para a indústria química, para você avaliar risco, né? Quem conhece muito de RASOP aí vai se dar bem, mas ele não é utilizado para qualquer situação. Em situações mais simples, uma PR funciona muito bem. Então, veja, naqueles recônditos do nosso país, onde tem lá um carinha sozinho, isolado, ninguém está isolado hoje por causa da internet, mas ele está lá sozinho, não tem ninguém para ligar, é claro que ele vai fazer uma PR, ninguém vai se meter a fazer um RASOP. Então, assim, RASOP é bom para uma situação, a PR é boa para outra situação. É isso que a gente tem que aprender a opinar dentro da análise de risco. Usar a ferramenta adequada. Tá? Não é que a PR é básico. Se eu domino a PR, eu vou usar a PR. Se eu domino o FEME, eu vou usar a FEME. Se eu domino o ATIF, eu vou usar o ATIF. Eu vou usar o checklist. Eu vou usar a ferramenta que eu tenho maior familiaridade para avaliar esses riscos. Então, assim, veja que a legislação, ela não diz, ela não te dá obrigatoriedade de usar a ferramenta que ela especifica. Você tem liberdade de usar a ferramenta que você quer. Pelo menos por enquanto, eles não estão obrigando a usar a ferramenta nenhuma. Os documentos, 20 anos, essa eu me lembro. 20 anos esses documentos deverão ser arquivados, a exemplo de todo documento trabalhista normalmente. Sim, sim. E isso é tratado dentro da própria NR1, né? Você tem que ter uma chave ICP lá para fazer isso aí, mas ele pode ser assinado de forma eletrônica, sim. Isso está previsto na própria portaria 6730, lá nos seus anexos, ele fala dessa possibilidade, que é a tendência hoje de todos os documentos serem assinados de forma eletrônica.
Bom, fica da mesma forma que se fazia anteriormente. Eu vou fazer o meu documento, né, sempre seguindo as diretrizes da empresa que eu estou trabalhando, da contratante, e normalmente, até para que não haja equívocos, né, para que não haja uma diferenciação entre o que eu acho e o que o prestador acha, é que as duas têm que estar em contato muito próximo para que façam um documento condizente com o risco existente. Então, vai ser sempre assim. Ele me dá a informação, eu faço como eu me anteriormente. Eu vou lá no meu prestador de serviço, ele quer que eu faça papel reto, me diga quais são os riscos, ele me diz, eu coloco lá. Para quê? Porque se eu for avaliar o risco novamente, vai ser diferente daquele que ele avaliou. Então é bom que eu converse com o meu prestador para que a gente faça uma coisa casadinha aí. Imagina, o PGR meu diz uma coisa, o PGR da empresa diz outra. Isso não é nada bom. Então é interessante que a gente alinhe esses conteúdos aí para que eles fiquem bem parecidos. Bom, só estou aqui para dar um tchau para vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado por terem me ouvido durante esses minutos. Muito obrigado novamente a todos e até uma próxima oportunidade.